minha gente, tudo bem com vocês? É sempre um prazer vir aqui conversar, trocar uma ideia e trazer especialmente a palavra de Deus, as profecias do Senhor Jesus. Nos nossos últimos vídeos, eu tenho falado sobre a nossa série O Final dos Tempos, os sinais que antecedem a volta do Senhor Jesus. E eu tenho feito esta série justamente para que nós estejamos preparados para esses acontecimentos e à espera do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, fique comigo até o final. O texto que nós estamos usando é Mateus 24 e hoje nós vamos falar do versículo 11 e 12. Presta muita atenção nisso aqui, mas antes, não esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever no nosso canal para não perder nenhum dos nossos vídeos. Tenho certeza que você vai aprender muito, vai crescer muito com os nossos ensinamentos. No final do nosso vídeo de hoje, pouco antes da nossa oração, eu vou compartilhar com você quais são as 5 marcas de uma igreja falsa. As 5 marcas de uma seita. Justamente para que você saiba se o lugar que está frequentando realmente está te conduzindo no caminho certo, ao reino dos céus, ou apenas está te entretendo, te enrolando, ou fazendo você se sentir cada vez mais triste e abatida, ainda que frequentando uma igreja. Então fica comigo até o final para você ter acesso a essas 5 marcas que eu vou dividir com você. Vamos lá então. Mateus 24, 11. Um dos sinais é esse aqui. E surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Vamos falar disso aqui agora? Por se multiplicar a iniquidade. Onde essa iniquidade vai se multiplicar? Com certeza não é no mundo. Porque veja bem, desde que o mundo é mundo, a iniquidade impera nele. Lembre-se que no começo da civilização, na primeira família da Terra, na família de Adão e Eva, aconteceu o primeiro homicídio, onde Caim assassinou o seu irmão Abel. Então, a iniquidade, a maldade, sempre foi a marca do mundo, mas não a marca da igreja do Senhor Jesus. Então, quando o Senhor diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, ele está se referindo à iniquidade trazida para dentro da igreja. A iniquidade sendo trazida para dentro da comunhão, para dentro, para o meio daqueles que deveriam ser santos, ou afastados do pecado, afastados da iniquidade. E essa iniquidade, ela vem por meio de falsos profetas ou falsos pastores. Vamos entender isso aqui? Veja esta notícia que eu vou colocar aqui do lado. Presta atenção aqui, ó. Então, dá uma lidinha nessa notícia que está aqui. Operação Falso Profeta. Quem é o suposto pastor apontado como líder de golpistas que fizeram mais de 50 mil vítimas? Essa é uma das notícias que saíram essa semana em todos os noticiários praticamente, né? Vamos para outra. Olha só. Falso pastor é preso por aplicar golpes no Espírito Santo e em Sergipe. Aqui já outro caso de um falso pastor, de um falso profeta, aplicando golpes. Vamos a essa última notícia também, que é uma notícia muito polêmica. Igreja, o nome dela está arriscado,
é condenada a devolver 204 mil doados por fiel arrependida. Essas são apenas algumas das notícias mais recentes que têm saído nos jornais de igrejas, ministérios e pastores ou supostos pastores que têm sido instrumentos do mal para envergonhar ou distorcer o evangelho. Você veja esse último caso da igreja condenada a devolver 204 mil reais a uma fiel. Eu pergunto, haveria necessidade, se realmente a igreja fosse idônea, se preocupasse com a alma dessa fiel, seria necessário realmente que a pessoa fosse à justiça para reaver esse bem? E que oferta é essa de 204 mil que a pessoa quis de volta? Com certeza era o último que ela possuía, era o seu patrimônio. Então dá a entender que essa pessoa entregou tudo o que ela tinha naquela igreja. Pessoal, ninguém é burro, ninguém é ignorante. Você não vai ver uma pessoa que doou R$1.000, R$2.000, R$3.000, ou que doou R$100 ou R$500 numa igreja pedindo de volta. Porque já fica subentendido que aquilo não é tudo que a pessoa tem. No entanto, essa fiel, para fazer certa doação, esse sacrifício, nós vamos falar disso aqui, a pessoa ela foi coagida de alguma forma. E ela não percebeu a coação. Havia uma promessa no meio de que ela receberia muitas vezes mais. E a pessoa, crendo na promessa dada pelo pastor, distorcendo a palavra de Deus, fez tudo o que ela tinha. E depois ela pensou bem. Ela não recebeu o que o pastor disse que receberia e ela se viu no meio do nada, endividada, com problemas, sem o seu único patrimônio. E agora? Ela buscou a igreja, ela conversou com seus líderes e eles deram a negativa, que forçou essa mulher a ir à justiça. Você acredita que essa mulher ela vai voltar a pôr os pés nessa igreja? O que passa pela cabeça dessa mulher com relação a esse ministério, a essa igreja? É disso que eu quero falar com vocês hoje. Porque os falsos profetas, os falsos líderes, os falsos pastores, eles distorcem a palavra de Deus e colocam sobre as pessoas uma carga mais pesada do que elas podem carregar. Até o momento em que essas pessoas, como as notícias que vimos aqui, pastores, usando igrejas para aplicarem golpes nos membros e em outros pastores. As pessoas recebendo essas notícias, vendo isso acontecendo na sua própria igreja, no seu próprio ministério, ou sendo vítimas de injustiças, sendo vítimas de agressões espirituais, psicológicas, pressões psicológicas, as pessoas vendo um mau testemunho e o mau exemplo dos seus pregadores, que dizem que ela tem que ser boa, que ela tem que ser de Deus, que ela tem que ser santa, que ela tem que se comportar, mas ela não vê esse comportamento no seu líder, no seu pastor. Isso vai causando um efeito dentro dela. E esse efeito é a perda do primeiro amor. Ela vai perdendo a motivação de frequentar aquela igreja. Ela já não vê mais sentido de fazer o que ela faz. Ela já não vê Deus na vida daquele pastor, daquele bispo, daquele líder religioso. Ela queria, sim, quando ela foi à igreja, ela pensava ver Deus, mas ela não viu. Ela não viu luz, mas ela viu trevas. E isso fez com que ela não quisesse mais evangelizar. Você imagina a relutância que essa pessoa agora que lutou na justiça para reaver o seu dinheiro, que ela doou, R$200 mil na igreja, a relutância que uma pessoa como essa pode ter a doar uma oferta de novo numa igreja.
Por isso que está escrito: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará dentro da igreja. Por isso que você vai ver pessoas que não querem mais dizimar, pessoas que não querem mais ofertar, pessoas que não querem mais evangelizar, não querem mais convidar outras pessoas para a sua igreja, onde ela frequenta. Ainda que ela veja uma pessoa sofrendo do lado de fora, ela diz: se eu trouxer essa criatura para a minha igreja, ela fora está melhor do que se estivesse na minha igreja. É triste isso, não é? É muito triste ter que chegar a essa conclusão, mas essa é a realidade dentro de muitos ministérios, de muitas igrejas dirigidas por falsos profetas. Então, sim, hoje nós vivemos tempos em que o primeiro amor esfriou, foi perdido. Nós vivemos tempos em que o amor a Deus, o amor à obra de Deus esfriou. Onde as pessoas já não veem mais a santidade da igreja, mas elas olham nos olhos do pastor e veem um par de cifrões. Eu lembro, na Argentina, eu passei por uma igreja, acho que eu fiquei uns 2 anos auxiliando, ajudando nessa igreja, um outro pastor, que era de outra nacionalidade, e conversando com os membros da igreja, sempre atendendo as pessoas, né? As pessoas tinham muita confiança em mim, porque eu sempre estava muito perto delas, brincava com elas, conversava, as escutava. Então, certa vez, uma senhora veio e disse assim: não, eu não venho na reunião do pastor fulano, porque os olhos dele, quando a gente vem no culto, são 2 cifrões que ele tem nos olhos. Quer dizer, o pastor, ele pedia oferta do começo do culto até o final. E realmente não tinha pregação, não tinha nada. Era só isso, porque a fé na cabeça desse ministério, ela está associada ao quanto a pessoa faz, o quanto a pessoa entrega e a frequência com que ela entrega o que ela tem na igreja, supostamente para Deus. Então, realmente, a santidade da oferta, o amor aos necessitados, o amor aos pobres, foi substituído pela desconfiança. Gente, é horrível eu ter que vir aqui falar isso, mas a desconfiança tomou conta. Então, quando uma pessoa ela quer ir a uma igreja, ela já vai com o pé atrás, já vai desconfiada. É ou não é? Ela já se machucou, então ela sente aquilo ali. Olha, eu vou dividir com você aqui 5 marcas de uma falsa igreja. Porque, veja, você precisa congregar. Você precisa buscar uma igreja para buscar a Deus, adorar a Deus, ter comunhão com outras pessoas. Você precisa frequentar uma igreja. O Bispo Alexandre, nós temos a igreja real, mas a nossa igreja ela é virtual. Mas eu reconheço a necessidade das pessoas de frequentarem uma igreja. Nós mesmos pensamos, nós temos a intenção de abrir a igreja real, de iniciar a igreja real física. E estamos lutando e orando e convidando pessoas para colaborarem com esse mesmo espírito, com essa mesma fé, para que a gente faça isso. Mas como achar a igreja verdadeira, a igreja que prega o evangelho, e como fugir das armadilhas? Sim, armadilhas, porque hoje muitos ministérios são laços do passarinheiro. Não são caminhos da salvação, mas são laços do passarinheiro. E você precisa se prevenir. Então, eu vou dar para você aqui quais são as 5 marcas de uma falsa igreja. Vamos ler comigo aqui, olha só. A primeira marca é a seguinte: essas igrejas possuem outra fonte de revelação além da Bíblia. Elas têm outros documentos, livros, revelações e opiniões de seus líderes fundadores que valem tanto ou mais que a própria Bíblia. O líder da igreja começou seu ministério dizendo que um anjo falou com ele ou que teve uma certa
uma certa visão. Então, na falsa igreja, a palavra do líder fundador, ela tem o mesmo peso das palavras de Jesus. E quando uma pessoa diz, Deus falou comigo, um anjo me trouxe essa revelação, quem vai discutir com essa pessoa? Quem vai discutir com esse homem? Então, ardilosamente, eles se apresentam como os iluminados. Eles se apresentam como os enviados de Deus, os únicos enviados de Deus, justamente para que as suas atitudes não sejam questionadas. E quando não há questionamento, quando ninguém pode cobrar nada deles ou criticá-los, eles se sentem autorizados para fazer o que eles querem. E é aí que surgem os abusos sexuais dentro de ministérios e religiões, é aí que surge a pedofilia e as pessoas não reclamam, é aí que surgem os estelionatos, os enganos, a pressão psicológica, as ameaças, e ninguém questiona porque diz, não, mas ele é de Deus, não se levante contra um servo de Deus. Tá entendendo? Então isso aqui é uma marca de uma falsa igreja, de uma seita. A segunda marca, prega salvação por obras e sacrifícios. Dizem que quem não dá o dízimo não será salvo, anulando o sacrifício de Jesus. Deturpam o sentido da palavra de Deus. A fé em Jesus não é suficiente para salvar alguém. É sempre Jesus mais alguma coisa, colocando cargas cada vez mais pesadas sobre o povo através de doutrinas próprias. Gente, o que a Bíblia nos ensina, a palavra de Deus, o Novo Testamento e as cartas apostólicas a respeito de dízimos e ofertas é liberalidade. O que significa isso? Liberalidade. Não é obrigatório. Nenhuma doação é obrigatória. Obviamente, o dízimo não foi abolido. Tem gente que fala, não, o dízimo foi abolido, é uma coisa da lei. Não. O dízimo era uma prática anterior à criação da lei que o tornava obrigatório em Israel. Era muito anterior. Abraão ofereceu dízimo a Deus e não havia nada nem ninguém que obrigasse Abraão a fazer isso. Ele fez porque ele se sentiu abençoado. Ele foi liberal. Ele foi generoso ao apresentar o seu dízimo. Então, seja o seu dízimo, o seu donativo, a sua oferta, você não deve ser obrigado ou coagido a fazê-lo. Mas sim, é importante que o faça, porque a oferta, ela abençoa, ela ajuda as engrenagens da igreja, os movimentos que a igreja faz, assistenciais, pagamento de despesas, aluguel e etc., como também abençoa você, abre portas para você, mas quando você faz de todo o coração. Você vê o exemplo que eu dei agora da senhora que foi reclamar na justiça a devolução das suas ofertas? Por que ela fez isso? Ela não foi liberal. Ela fez talvez por causa de uma coação. Uma coação emocional, ela estava num estado de vulnerabilidade, de depressão, e ela foi convencida a fazer aquilo. E logo depois que ela caiu em si, se arrependeu. Uma pessoa que é liberal, ela não se arrepende de ter dado a sua oferta, o seu dízimo, de ter ajudado, ela se sente grata, ela sente felicidade por fazer isso. Então, a igreja que impõe cargas sobre as pessoas, ela não é uma verdadeira igreja. A igreja que diz que a fé em Jesus não é suficiente para salvar, como eu li aqui, ou que diz que quem não dá o dízimo vai para o inferno, caracteriza uma seita, uma falsa igreja, uma falsa pregação, um falso ensinamento, uma falsa doutrina. Vamos então para outra aqui. Exclusivismo religioso. Pregam que não há salvação, felicidade, comunhão com Deus fora dessa igreja. Trata os que se foram como lixo e os desmerece da graça de Deus. É quando a pessoa se afasta daquele ministério ou tem a intenção de se afastar daquele lugar
e ela é desmerecida. E diz-se para todo mundo, fala-se mal dela, diz para as pessoas não andarem mais com ela, não falarem mais com ela, porque ela se perdeu. Eu ouvi uma declaração de um bispo de um grande ministério, falando a respeito daqueles que saíram da sua igreja. Ele usou o seguinte termo: o caminhão do lixo está passando e está levando todos eles. Ou seja, ele trata as pessoas que discordaram dele, não discordaram da Bíblia, discordaram dele e da sua prática, ele os considera como que levados pelo caminhão do lixo. Então aí você vê, eu estou falando para você abrir os seus olhos, saber onde você vai e onde você está indo. Vamos para a próxima? A quarta. Elas têm um sistema de proteção e ameaça. O líder diz: se você sair daqui, você está abandonando a Deus. O diabo vai fazer você de gato e sapato. Você vai para o inferno. Ou seja, ele usa esses jargões para manter a pessoa ali na rédea. Ainda que deprimida, triste, sofrendo, ainda que não gostando, discordando das práticas daquela igreja, ele diz: olha, se você sair, você vai para o inferno. Se você sair, você está abandonando a Deus. Se você for a outra igreja e ouvir outros pastores, você está ouvindo o diabo e vai te confundir. Porque eles não querem que você tome conhecimento de algo que eles estão omitindo de você. Muito pelo contrário. Eles querem te manter na ignorância e que você ouça apenas o que eles querem que você conheça. Vamos para o quinto, para a gente terminar aqui. O quinto é o seguinte, a quinta marca da falsa igreja: diminuição da pessoa de Cristo e a exaltação do apóstolo, profeta, bispo ou líder. O pregador, você ouve o pregador, você ouve o pastor, o líder, falar mais da sua denominação, das suas obras, os seus grandes feitos, do que do próprio Senhor Jesus. Então ele exalta os milagres da sua igreja, os milagres do seu ministério, os milagres, a sua sabedoria, o seu conhecimento. Ele mostra as suas grandes obras assistenciais, as suas grandes construções, mas Jesus é deixado de lado. Os ensinamentos simples do Senhor Jesus são deixados de lado. E sabe o que diz a palavra de Deus? Importa que ele cresça e que eu diminua. É verdade. Importa que Jesus cresça e que eu diminua. Mas na falsa igreja, não. Na falsa igreja, que Jesus diminua cada vez mais e que o apóstolo apareça, que o bispo apareça, que o líder famoso, o religioso famoso, ele apareça. Infelizmente, muitas, olha, são milhões de pessoas que estão enganadas, buscando os falsos profetas, adorando-os, erguendo as mãos para eles, brigando na beira do altar para encostar nele. Como a mulher hemorrágica se espremia para encostar em Jesus. Ou seja, Jesus está sendo deixado de lado. E as pessoas estão buscando outros cristos, tentando tocar em outros cristos, tentando alcançar o milagre de outros cristos. Falsos profetas. Então, abra os seus olhos, pense bem no que nós estamos falando. Eu queria até que você que está vendo aqui e viu essas marcas que eu falei, você já frequentou uma igreja assim? Ou está frequentando? Você já teve uma experiência de frequentar uma seita, uma falsa igreja? Você saiu dela. Por que você saiu? O que fez você abrir os seus olhos e sair desse lugar e buscar outra igreja para ir? Você não buscou outra igreja?
você está perdido, você está sem ir em lugar nenhum. Olha, nem toda igreja é igual à igreja de onde você saiu. Pode ter certeza que há pastores, homens de Deus, responsáveis, que são verdadeiros provedores da palavra de Deus, que pregam com amor, com humildade, que se entregam à congregação para salvá-los, para ajudá-los, para compreendê-los, para atendê-los sem julgamento. Há muitos lugares que você pode encontrar com essa característica, além da fé que nos salva, a fé que nos mantém firmes, a fé que nos mantém perseverantes no caminho, sem nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Enquanto nós lutamos, conquistamos tudo aqui na terra e alcançamos a nossa salvação. Então, não desista de procurar. Busque a sua salvação, busque a presença de Deus, busque a sua felicidade, porque os últimos dias já se aproximam. Jesus está voltando. Arrependa-se dos seus pecados. Porque quando for o último dia, o dia que você se apresentar diante de Deus e o seu nome não estiver no livro da vida, e você tentar se justificar e se vitimizar e dizer, não, eu não fui mais à igreja porque o pastor fulano me tratou daquele jeito, porque o pastor Beltrano me tratou daquele jeito. E Deus, ele não salva vítimas. Não adianta se vitimizar ou transferir a culpa para o anjo, transferir a culpa para o pastor. A salvação é individual. A responsabilidade da salvação é de cada um de nós. Então, busque a verdade, não se afaste do caminho santo por causa de ninguém. Você pode sair de um ministério que não está errado, pode sair de uma igreja, isso não está errado, mas você precisa estar em uma outra igreja. Você precisa estar ou fazer parte de uma congregação onde você ali se encaixa, onde você ali receba o alimento, onde aquela mensagem fala realmente com você. Então você precisa frequentar. Não fique como um desigrejado. Se prepare para a volta de Jesus. Busque o alimento sagrado, que é a palavra de Deus. Eu quero orar por todos vocês. Você que está muito triste, deprimido, deprimida. Esse mês, que é o mês de setembro, né, contra a depressão, nós tivemos notícias de muitas pessoas que tiraram a sua vida. E nós queremos orar por você, para que Deus venha te fortalecer, te ajudar, te levantar, te colocar no caminho certo. Feche os seus olhos, concentre a sua fé. Nosso Deus e nosso Pai, Senhor, em nome de Jesus, nós invocamos o teu nome, em favor dos aflitos, dos sofridos, dos desesperados. Eu peço, meu Deus, por todos aqueles que estão desviados de um ministério, desviados da sua igreja, por causa de algo que aconteceu, que a desagradou, que a machucou, que a feriu, que com certeza não foi a verdade, a palavra, a pregação da verdade, mas foi um maltrato, uma pressão psicológica, uma agressão verbal, causada pelo líder daquele lugar, que caiu muito mal para essa pessoa. Então eu peço, meu Deus, primeiro, que o Senhor lhe dê condições a essa pessoa de perdoar esse líder, de perdoar aquele que fez tanto mal para ela. E segundo, meu Deus, dê-lhe forças para que ela continue te buscando, para que ela não desanime por causa desses problemas de buscar o Senhor. Ajude-a, abraça, fortaleça com o seu poder. Em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Amém, gente? Olha, estamos chegando ao final do nosso vídeo. Eu quero convidar você a conhecer o nosso site. Aqui embaixo, olha, www.igrejarealoficial.com, onde nós temos notícias do mundo cristão, notícias de arqueologia cristã, estudos bíblicos, recomendação de filmes e também louvores para o momento que você acorda, para a hora que vai dormir, para o momento que está trabalhando, enfim, louvores vários, coletâneas de louvores, tudo disponível para você.
Se você quiser se tornar um anjo patrocinador desse ministério, da Igreja Real, e quer nos ajudar a crescer aqui na plataforma do YouTube, no Facebook, levando a palavra de Deus a cada vez mais pessoas, então, primeiro, deixa o seu like, sua curtida e se inscreva no canal. Segundo, se você puder, ajude essa obra com a sua oferta, com o seu dízimo, com a sua colaboração. Aquilo que Deus tocar no seu coração. Para isso eu estou deixando a chave Pix, a agência e a conta do Banco Bradesco, onde você pode exercitar o seu amor, sua fé, sua generosidade, sua gratidão a Deus. Gente, espero ter aberto os seus olhos nesse momento. Que o Espírito Santo te ilumine, te abençoe. Fique com Deus. Fique na fé.